Olá, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio, e estamos aqui para dar continuidade àqueles dois temas que já completamos um sobre segurança química e ficou faltando a gente bater um papo sobre economia circular e princípios que norteiam a economia circular. Está lembrado disso? Então, vamos falar. Eu vou tentar dar uma resumida geral, só para te dar um toque do que seria ou do que é a economia circular. Com certeza não será uma grande surpresa para você. Você vai ver que a novidade está muito mais no nome do que propriamente nas ideias. Mas é assim, as coisas funcionam desse jeito. Um dia alguém consolida um conjunto de ideias, estabelece um método de apresentação e aí vira uma nova forma de fazer alguma coisa que já fazíamos. Então vamos começar a falar de economia circular, dos princípios que regem a economia circular. Não podemos falar de economia circular sem falarmos antes também dos princípios ou da filosofia que rege a economia atual, que em comparação com a economia circular também foi apelidada de economia linear, ou já era conhecida assim. A rigor, eu não sei se era conhecida com economia circular, como economia linear, ou se esse nome de economia linear veio a reboque da economia circular. Tem tudo a ver. A gente vai ver que a rigor é o que significa na essência da economia linear e na essência da economia circular já está definido quase que praticamente no nome. Então, vamos abordar dentro desse conjunto de ideias algumas coisas importantes para consolidarmos melhor o entendimento. A atual economia, a economia linear e sua filosofia, os conceitos da nova filosofia e os conceitos da nova filosofia da economia circular. Os princípios da economia circular eu vou sintetizar, são apenas 3, e se resume no seguinte: fomentar a eficácia dos processos, trabalhar para que os processos sejam cada vez mais otimizados e que se produza mais com muito menos, ou produzir a mesma coisa utilizando muito menos produto, muito menos matéria-prima. Otimizar a produção de recursos, vai na linha do que eu estava falando, e preservar e aumentar o capital. Se eu não gasto muito mais, ou se eu não gasto mais tanto quanto eu gastava com matéria-prima, com certeza eu estou preservando o capital e aumentando ele, por uma vez que eu não gasto, consequentemente eu estou aumentando esse capital. Então, são esses os 3 princípios da economia circular: fomentar a eficácia de processo, otimizar a produção de recursos e preservar e aumentar o capital. Então, agora vamos falar um pouquinho, nesse vai e vem, do que é a atual economia, a economia linear, né? Imagine que no meio ambiente nada é descartado da mesma maneira como fazemos com um produto que já não serve mais. Todos os seres vivos passam por um ciclo onde nascem, se reproduzem e morrem. Em outras palavras, podemos afirmar que o que é gerado, ou melhor, do que o que se gera, é transformado e reaproveitado na própria natureza. Hoje, nessa economia chamada de linear, a economia que vivemos. Ainda na economia linear, a economia que
está vigindo, temos que, por exemplo, um animal chamado de herbívoro ou carnívoro, por exemplo, quando esse animal está vivo, ele se alimenta predando outros animais ou de plantas, plantas do seu habitat ou plantas cultivadas, dependendo de quem é o animal, de quem estamos falando. Após a sua morte, a morte do animal, ele acaba se transformando em adubo para as novas plantações, quando ele também não serve como alimento na cadeia alimentar de outro animal. Na sociedade em que vivemos, entretanto, a economia vivencia um ciclo que consiste especificamente em extrair, transformar e descartar. Ou seja, a maioria das coisas, ou a maioria das coisas que é produzido, não é reaproveitado. Pode até ter sua reciclagem, mas sempre haverá sobra, sempre haverá a produção de lixo, haverá a necessidade de descartar aquilo que se consome. Ainda na economia linear, se extrairmos da natureza recursos para a fabricação de móveis e componentes eletrônicos, por exemplo, recursos minerais ou madeira, estes recursos serão transformados em bens de propriedade móvel, que serão descartados em algum aterro quando perderem a sua utilidade, gerando, às vezes, contaminação do solo ou de lençóis freáticos, dependendo do que se trata, criando assim despesas como um novo processo de fabricação. Embora o descarte não é um processo de fabricação, mas ele tem um custo, como tudo na economia tem o seu próprio custo. Ainda na economia linear, temos que, para combater esse ciclo problemático, que contribui diretamente para o aumento da poluição e o esgotamento de recursos naturais, algumas empresas, alguns dizem muitas empresas, têm adotado um modelo novo que está baseado na economia circular. Essa economia consiste na extração, na transformação e reutilização dos recursos da natureza, eliminando o desgaste irregular e a contaminação desnecessária produzida ou que produzimos atualmente em grande quantidade. Então agora vamos falar dos princípios da economia circular. O primeiro, preservar e aumentar o capital. Este princípio baseia-se na utilização de recursos renováveis ou recursos que apresentam o melhor desempenho possível, de forma que o custo desse processo seja praticamente virtual, ou seja, reduz-se os gastos com a extração de recurso, aproveitando-se da melhor forma possível e ao máximo esse recurso. Na economia circular, a base desse princípio é aumentar o capital natural sem degradar o sistema. É impossível não degradar o sistema, mas a gente pode trabalhar para que esse sistema seja degradado o mínimo possível. Com certeza, a gente sabe que pode. Ainda na otimização de recursos, na produção, imagine que a riqueza de um sistema que simplesmente reaproveita cada recurso e cada peça transformada, onde nada se perde. Um simples banco que já não serve mais pode ser desmontado e cada uma das suas partes pode ser reutilizada em outros processos, como se faz quando se desmonta ou quando se derruba uma casa velha, quando são retiradas dali vários materiais, várias partes que serão revendidas como sucata ou que são reaproveitadas num benefício onde fazem móveis antigos. A economia circular tem esse princípio, a chance de dar nova vida àquilo que não servia mais a ninguém. Este princípio da economia circular cuida para que este processo permita fazer circular produtos e recursos de forma que jamais
deixem de ter utilidade. Então a gente utiliza hoje madeira como banco, amanhã esse banco é reformado, vira uma janela, ou vira uma porta menor, ou vira parte de um armário, e assim vai. Essa é a ideia básica. O princípio da eficácia de processo, por sua vez, né, fomentar a eficácia de processo é o outro princípio. Ele diz que a economia circular consiste em focar nos bons resultados com a gestão de recursos como solo, ar e água, extraindo os riscos de poluição ambiental e sonora e intensificando ações para manter o círculo de atividades sempre contínuas. É sabido que quanto menos a gente parar um forno, um alto forno, menos energia a gente gasta. É sabido também que o aquecimento da água, se permanecer um determinado equipamento ligado, é mais fácil mantê-lo do que apagar e depois voltar para aquecer essa água. Dessa forma, não há grandes despesas e prejuízos ao meio ambiente e a lucratividade se mantém com a integração de várias empresas nesse sistema. Já existem empresas que investem na economia circular e acreditam nesse modelo de negócio. Não é algo assim, em princípio, muito palpável como a atual economia, mas é algo que, com o passar dos anos, certamente teremos que atuar mais e mais, fazendo a economia circular crescer, até porque só temos um planeta Terra e os recursos, como já sabemos, são finitos. E assim, digamos, a gente tem uma ideia do que é, uma ideia básica, uma ideia elementar, uma ideia muito sucinta do que é a economia circular comparada com a economia linear, que é a economia baseada no consumo e na produção de muito lixo, e se esse lixo for reaproveitado, ainda se faz alguma economia, diferente da economia chamada de economia circular, quando já pensamos no produto como ele poderá ser reaproveitado uma vez que a sua utilidade cessa e se projeta esse produto para que ele tenha a maior duração possível e que, ao cessar essa utilidade, ele possa ser reutilizado de uma outra forma, fazendo parte de um outro produto, compondo uma parte de um novo produto ou sendo a sua utilidade modificada. Já falamos aqui a respeito, por exemplo, do uso da madeira, que quando você tem alguma peça de madeira, ao se desfazer daquela peça, ela pode se transformar em muitas outras coisas, não deixando de ser madeira. Quer dizer, ele é simplesmente pensado. E assim, se a gente pensar que ao se projetar um determinado produto, nós podemos escolher de que forma nós queremos que esse produto seja, podemos pensar também o que fazer com ele quando ele ficar velho, quando ele não tiver tanta utilidade por conta do tempo de vida útil que ele tem. Então, de uma forma resumida, a gente viu conceitos sobre a economia linear, que é a economia, digamos assim, que poderia também ser chamada economia de desperdício, e da economia circular, que pretende utilizar ao máximo os produtos fabricados e reaproveitá-los quando a sua necessidade, quando a sua utilização já não se faz mais desejável, ou por outra, quando a sua utilização não pode ser 100% conforme planejado. É claro que não termina aqui, esse capítulo é uma ideia global, uma ideia geral e sumarizada da economia circular, tem muito mais. De repente podemos voltar a falar desse tema de uma forma sucinta e dar mais informação para você. Diga se gostou, se não gostou, o que você achou, foi muito pouco, foi na medida. A ideia é trazer informação
e permitir que você descubra uma nova forma, um novo conhecimento, um novo jeito de ampliar a sua pesquisa, o seu conhecimento. Veja o filme, veja os outros que tem aqui no canal, diga se você gostou, se inscreva, deixe sua sugestão e nós vamos nos vendo por aqui. É um prazer ter você nos acompanhando e compartilhando com a gente o seu parecer. Tchau, tchau, um abraço.